A Procuradoria-Geral da República pediu que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, mantenha a multa de R$10 mil aplicada ao advogado Paulo César Faria, que faz parte da defesa do deputado Daniel Silveira. Na avaliação de Lindora Araújo, Faria agiu com má fé ao apresentar uma série de recursos para tentar adiar o julgamento de uma ação em que o parlamentar foi condenado por supostos atos antidemocráticos. Baseado nisso, a número 2 da PGR afirmou que a multa por suposto abuso do direito de recorrer não merece reforma. Em vídeo, o advogado Paulo Faria rebateu a posição da Procuradoria. Acompanhe. A manifestação da vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, no último dia 1º de agosto, é simplesmente teratológica. Teratológica do ponto de vista jurídico, do ponto de vista constitucional e do ponto de vista moral. Porque é impressionante como um membro do Ministério Público viola a Constituição, o artigo 133 da Constituição Federal, e viola o Estatuto da OAB, que é uma lei federal. É bom lembrar que o Ministério Público ele tem o dever constitucional de defender as leis e a Constituição Federal. Mas o que fez? Corroborou com um ato ilegal do senhor Alexandre de Moraes, que para cercear o meu direito de defender o meu cliente, aplicou uma multa sob a alegação de que eu abusei do direito de recorrer. E aí eu quero lembrar que o advogado, colega do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, apresentou mais de 400 recursos no Supremo Tribunal Federal, no STJ, e não teve nenhuma multa aplicada. Então, isso demonstra claramente que hoje, infelizmente, a Procuradoria-Geral da República tem lado e o senhor Alexandre de Moraes também tem. Então, é inaceitável essa conduta e eu espero que o Conselho Federal da OAB tome as devidas providências, principalmente contra esses agentes públicos que cometem abuso de autoridade. Então, o advogado Paulo Faria, rebatendo o posicionamento da Procuradoria-Geral da República nesse caso. O que achou da decisão, Augusto? Eu estranhei o comportamento do Gilmar Mendes. Ele não ficou comovido dessa vez, como ficou com o advogado do Lula. No caso do advogado do Lula, se trata de um doutor que defendeu muito corajosamente o seu cliente culpado e justamente condenado. Quando se trata do advogado de um aliado do presidente Bolsonaro, aí ele apresenta 5 recursos e isso é considerado abuso. O Supremo permite a chamada litigância de má-fé todo dia com o Randolph Rodrigues. Que litigância de má-fé, você apresenta recurso para ficar no jornal, para dar trabalho para a justiça, isso eles acolhem tranquilamente. Tá? Quando é o caso dos irmãos Batista, que fazem isso com todas as empresas que fecham algum negócio com eles, aí não tem problema, é o campeão nacional. Então pode pedir anulação de sentença da arbitragem, coisa que ninguém faz, aí pode. Então depende da pessoa, a sentença emitida por pelos procuradores agora, o parecer da vice-procuradora. Porque isso agrada ao Supremo e, sobretudo, ao Alexandre de Moraes. Esses caras, conforme como dizia o Marco Aurélio, é a capa do processo, é assim que eles julgam. Isso é um absurdo. É endossado pela Procuradoria, quer dizer, não dá. A Lindora, ela não permite que a gente concorde com ela mais que 24 horas. Toma uma decisão correta ontem e já vem desfazendo a boa impressão horas depois. Não dá. Você, Fiuza, 2 minutos. É curioso esse aspecto, né? Da conduta da subprocuradora. Porque ela entendeu, ela viu no modus operandi do ministro Alexandre de Moraes uma incorreção muito grave. Ela viu uma afronta ao processo acusatório. Ela assinalou isso. Ela mostrou que o ministro não poderia ter prosseguido, né, individualmente, monocraticamente, com aquele inquérito contra o presidente da República, sem ouvir, quer dizer, ignorando a recomendação do Ministério Público e da polícia, que não havia os indícios suficientes.
Então, ela já demarcou com esta decisão importante e que tem que ter consequências, porque é isso, os juristas respeitáveis do Brasil estão todos preocupados com as exorbitâncias do Supremo. Todos. Estão todos de olho nisso. Estão todos preocupados com esse mau protagonismo, chamado de ativismo, etc. Abusos, né? E aí vai a subprocuradora e demarca dessa maneira. Importante. E aí, ato contínuo, ela legitima uma outra conduta do mesmo ministro, altamente duvidosa, para dizer o mínimo. Né? Como é que se especifica isso? Por que foi excessivo o número de recursos do advogado? Onde é que está na lei que foi excessivo? Isso não está na lei. Né? Se não, como já assinalamos aqui, como Augusto já assinalou, o senhor Zanin, advogado do Lula, ele já teria equivalente em multas o que foi roubado da Petrobras, no governo do cliente dele. E não houve nada, como lembrou o próprio doutor Paulo Farias, não houve nada desse tipo de reprimenda, de sanção. Ao contrário, como também já lembrou o Augusto, houve uma choradeira, uma cena de comoção elogiosa do ministro Gilmar Mendes numa sessão do Supremo em relação ao advogado de um réu condenado. Né? Então, realmente está mal parado e a gente está numa encruzilhada. Né? A OAB, a gente sabe, a OAB em geral segue o PT, pelo menos a direção nacional. A gente está olhando em volta para ver de que instituição, de que autoridade, né? De que servidor vai vir o contraponto a essa geleia, né? Que estão se transformando as instituições brasileiras.